Olá pessoal, é muito bom poder estar aqui com vocês novamente para mais uma aula da disciplina de Comunicação e Expressão. Na aula de hoje, continuaremos a falar sobre textos, mas desta vez nosso objetivo será outro. Falaremos sobre como reconhecer os recursos argumentativos utilizados em um texto e como alguns desses recursos são elaborados. Antes de começarmos, pense na seguinte situação. Você alguma vez em sua vida já foi convencido a fazer algo que a princípio não queria? Certamente sim, não é? Pense em uma situação concreta já vivida por você. Por exemplo, você está passeando pelo shopping quando, de repente, vê na vitrine de uma loja aquela peça de roupa que você há muito tempo queria comprar. Você não foi ao shopping com essa intenção, com esse objetivo, mas ao ver a peça, decide entrar na loja para ver de perto esse objeto de desejo. Ao entrar, você é atendido por uma vendedora extremamente gentil e educada. Ao perguntar a ela sobre aquela peça de roupa, ela lhe diz: olhe, se eu fosse você, aproveitaria a oportunidade, pois esta é a última peça do mostruário e está com desconto de 30% que só vale para hoje. Confesse, seria muito difícil você sair da loja sem ter adquirido aquele objeto de desejo, não é verdade? Agora pense, por que isso aconteceu? Simples, porque a vendedora utilizou bons argumentos para convencer você a fazer a compra. Nessa situação, podemos identificar no mínimo 2 bons argumentos. O fato de a peça ser a última do mostruário, o que faz com que você corra o risco de nunca mais conseguir adquiri-la, e o desconto convidativo dado pela loja. Esse exemplo demonstra o poder que pode ter um argumento quando se caracteriza pela qualidade, pela consistência e capacidade de fundamentar e aprofundar o ponto de vista de quem o utiliza. Geralmente, pensa-se que comunicar é simplesmente transmitir informações. No entanto, a comunicação somente se realiza com eficiência quando o emissor da mensagem consegue agir sobre o receptor. Nesse sentido, quando nos comunicamos, não pretendemos apenas que o receptor receba e compreenda a nossa mensagem. Pretendemos principalmente que ele acredite nela e faça o que nela propomos. Para tanto, a utilização de argumentos é fundamental. Na aula de hoje, falaremos justamente sobre isso. O que é um argumento? Quais são os tipos de argumentos existentes? Quais são as principais estratégias argumentativas utilizadas na produção de textos? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Vamos lá então. A palavra argumento significa prova, indício. Portanto, argumentar significa apresentar fatos, ideias, razões, provas que comprovem uma afirmação, um ponto de vista ou uma tese. Existem inúmeros tipos de argumentos. Hoje, vamos falar de um bastante usado e muito eficiente, o argumento baseado no raciocínio lógico. Nesse tipo de argumento, a relação de causa e efeito é o recurso utilizado pelo produtor textual para demonstrar que a conclusão a que ele chegou é necessária, além de coerente, e não um simples fruto de interpretação pessoal e facilmente contestável. Assim, nesse tipo de argumento, você forma uma ideia baseada em outros fatores correlatos. Observe o seguinte argumento contra a pena de morte. A pena de morte, depois de adotada em certos estados americanos, de nada serviu para a diminuição dos índices de criminalidade. Em alguns estados, pelo contrário, foi até registrado um leve aumento nesses índices. Então, baseado nisso, tudo leva a crer que, se adotada no Brasil, a pena de morte teria resultados semelhantes. Observe que nesse argumento partiu-se de uma premissa para chegar a uma conclusão, ou seja, usou-se a premissa de que a pena de morte não diminuiu os índices de criminalidade. Como argumento, usou-se a situação observada nos Estados Unidos. Lá existe a pena de morte, mas isso não fez com que o índice de criminalidade diminuísse. A partir dessa premissa, chega-se à conclusão de que se a pena de morte for adotada no Brasil, os índices de criminalidade também não diminuirão. Aqui, vimos a defesa da tese de que a pena de morte não resolveria o problema da criminalidade.
Portanto, trata-se de uma tese contra a pena de morte. Mas o mesmo processo pode ser utilizado para defender essa tese, ou seja, pode-se também propor uma tese a favor da pena de morte. Basta apresentar argumentos convincentes. No entanto, embora esse tipo de argumento seja bastante eficaz, ele também pode apresentar alguns problemas, como a fuga do tema e a tautologia. A fuga do tema é um recurso bastante usado por políticos para evitar questões que não lhes interessa responder. Um exemplo disso ocorre quando se pergunta a um político sobre o que ele acha de se implantar a pena de morte no Brasil, e ele começa, então, a falar sobre os problemas da criminalidade no país e não responde à pergunta. A tautologia consiste em demonstrar uma tese repetindo-a com palavras diferentes. Acontece quando se utiliza a própria afirmação como causa dela mesma. Um exemplo seria alguém dizer que a pena de morte deve ser uma lei implantada no Brasil porque os criminosos devem ser punidos com a pena de morte. Ora, dizer que os criminosos brasileiros devem ser punidos com a pena de morte é o mesmo que dizer que a pena de morte deve ser implantada no Brasil. Bom, você já aprendeu aqui o que significa argumentar e conheceu um dos tipos de argumentos bastante usados para defender uma ideia. Quer conhecer quais são os outros tipos de argumentos e estratégias argumentativas que podem ser usadas na produção de um texto? Então, pegue seu livro-texto e observe com atenção todos os exemplos apresentados lá sobre esse assunto. Bons estudos e até a próxima aula!